nosso Deus, que é inspirada por Ele, inerrante, autoritativa, ela diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos, para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra que simplesmente tendo sido lida já fala aos nossos corações, já nos edifica. Mas, ó Pai, nós queremos colher neste momento muito mais proveito, ó Deus, muito mais benefício da Tua palavra para as almas dos Teus filhos e das Tuas filhas. Ó Deus, cumprindo, Senhor, com a Tua ordem e o dever que temos de expor a Tua palavra, explicando-a, aplicando-a, ó Pai, para que dela faça uso o Espírito Santo e Ele verdadeiramente aplique aos corações dos Teus filhos e filhas no maior das profundidades, ó Deus, dos corações deles. Ó Deus, para que possam ser transformados, para que não saiam daqui como entraram, mas para que haja mudança, transformação, confronto, correção e encorajamento, ó Deus, dos Teus filhos e filhas, quanto à vontade do Senhor para a vida deles. Por isso, ó Deus, que neste momento, não apenas Tu assistas, ó Deus, com poder e graça, o instrumento imperfeito que Tu usas, mas, ó Deus, que pelo poder do Espírito também, pela direção dEle, a Tua palavra possa alcançar o mais profundo dos lugares, ó Deus, dos corações dos Teus filhos e filhas. Que no centro, ó Pai, da vida deles, o Senhor possa, ó Deus, expandir graça, explodir a Tua graça, ó Deus, para que eles sejam transformados. É o que nós Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esta é sem dúvida das histórias mais fascinantes das Escrituras quanto ao interesse humano, quanto o interesse não apenas de crianças, mas de adultos que se fascinam com as histórias da Bíblia. Jonas está certamente entre
as histórias que são mais chamativas ao interesse, à mente, à imaginação das pessoas. Aqui nós encontramos uma narrativa que é como uma peça, e uma peça que captura em miniatura, meus irmãos, o grande drama da história humana. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido muitas mensagens no livro do profeta Jonas e não tenham percebido o quanto aqui nós temos um retrato em miniatura do drama da história humana e do próprio Evangelho. Eu sei que muito apelo missionário é feito a partir do livro do profeta Jonas, mas de uma maneira pobre, apenas isso tem sido feito. Não se demonstra, por exemplo, o quanto das nuances do texto, elas são completas em nos apresentar uma imagem completa da vida, do mundo, do drama da humanidade. Aqui, quando nós olhamos para a narrativa e vendo todos os seus participantes, nós vemos que estão aqui a corrida perdida e arruinada dos homens, da humanidade. Nós vemos isso, por exemplo, no nosso texto, representado pelos velejadores, pelos marinheiros. Nós vemos aqui a igreja representada na figura do profeta, em Jonas. Nós vemos aqui o verdadeiro Criador e o Salvador e Senhor de toda a terra, dos céus e da terra. E um pouco mais é possível e será possível nas próximas exposições de se ver. Um dos aspectos únicos do nosso texto é que os principais atores humanos aqui, eles são marinheiros. Eles são aqueles que nós chamamos de os perdidos, os pagãos. Nós vemos esse drama aqui se desenrolar desde a primeira das duas mensagens anteriores e vemos que através dos olhos da narrativa, estamos aqui sendo informados de que recebemos uma visão das emoções desses homens, ouvimos as suas perguntas proferidas sob medo e um medo crescente, quando eles se deparam com o Deus vivo por meio do profeta desobediente, do julgamento de Deus sobre a desobediência do seu profeta. Alguns autores, alguns comentaristas, eles chegam a afirmar que aqui nós não temos arrependimento e história de conversão. Como, por exemplo, o John Walton, que é um excelente, um primoroso estudioso do mundo antigo. Ele chega a dizer que aqui nós não temos um caso de conversão, mas apenas de panteístas, acrescentando ao seu rol de deuses mais um Deus. Mas não é assim que eu penso. Não é assim que boa parte dos comentaristas olham e veem esse texto. Eu creio firmemente, meus irmãos, que aqui nós temos uma história maravilhosa de conversão. Uma história maravilhosa de arrependimento, quando homens estão se deparando com o Deus vivo, com o grande, poderoso e justo Deus. Mas aqui também nós temos ironia e nós temos tragédia. Os pagãos aqui, como ironia para nós, para o seu povo, representados pelo profeta, meus irmãos, eles aqui parecem muito mais sensíveis à realidade de Deus do que o seu próprio profeta. E é por isso que temos nessa nossa história narrativa a tragédia. É por isso que ela é trágica. Deus resgata os marinheiros pagãos, enquanto Ele está mergulhando o seu profeta em julgamento, em juízo. E nós aprenderemos aqui que Israel será expulso da terra prometida, nestas imagens de julgamento do profeta, naquilo que ele está sendo condenado. Jonas, ele está sendo arremessado do navio para o mar da ira. Israel igualmente será arremessado para fora da terra da promessa, pela mesma razão. E da mesma forma, tanto Jonas quanto Israel são nos apresentados nas imagens da nossa narrativa como falhando em assumir e cumprir a missão do Evangelho de Deus no mundo. Um alerta que é preparado pelo Espírito Santo para todos nós nesta manhã, para nos confrontar nesta manhã.
Esta peça, meus irmãos, ela pode ser facilmente aqui separada, estruturada, a partir do medo dos marinheiros. No domingo passado, nós vimos a primeira parte destas 3 divisões, a partir do verso 4 até o verso 7. Depois, nós temos um segundo bloco, e dos versos de 11 a 16, o terceiro bloco destas possíveis divisões. E quando olhamos nessa cena, o que é possível para nós é perceber que na narrativa que foi preparada pelo Espírito Santo, Ele quer que vejamos o que Deus está fazendo, o que os marinheiros estão fazendo e o que Jonas está fazendo aqui. Ao longo do que é apresentado nas 3 sessões, as 3 coisas são possíveis de serem observadas. O que Deus faz, o que os marinheiros fazem e o que Jonas faz aqui. E em todos os casos, em todas as observações possíveis destes protagonistas aqui, ou destes personagens, nós vamos encontrar cada um agindo de acordo com a sua natureza, apenas sendo e revelando quem eles realmente são. Deus revelando a sua natureza e os seus atributos perfeitos. Os marinheiros revelando a condição de perdidos. E Jonas revelando a dureza do seu coração e a sua desobediência. Quando nós olhamos para o profeta, nós vemos que a sua prioridade até aqui continua sendo a de não obedecer à palavra de Deus. Ele continua correndo, fugindo. A sua prioridade não é ajudar o navio a ser salvo. Ele não está preocupado com isso. Nós vimos no domingo passado que ele até mesmo dormia no convés, enquanto o circo pegava fogo. Ele não está preocupado em nada com a situação desses homens, nem mesmo com a sua situação circunstancial, a de serem praticamente e iminentemente náufragos ou mortos. E mais importante ainda, na sua condição de perdidos, de afastados de Deus, de homens sem comunhão com Deus. Na maneira de Jonas ver as coisas, eles são apenas pagãos, eles são apenas cães gentios. Jonas, meus irmãos, aqui também é, nesse sentido, um reflexo de Israel. Porque ele, assim como Israel, sempre ignorou os pagãos dessa maneira, de uma maneira hipócrita e por toda a vida dele. Não tem senso nenhum aqui de responsabilidade para com estes homens em perigo. Então, a primeira coisa que nós observamos é que Jonas continua errando o alvo. Os seus olhos continuam sendo ruins e a sua desobediência persiste. Vejam comigo novamente os versículos 8 a 10. Olha o que o texto nos diz. Então disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Meus irmãos, que visão trágica que nós temos aqui desse homem de Deus, desse profeta. Um profeta que está sendo julgado não apenas por Deus, mas um profeta que está sendo julgado por ímpios, por gentios, por estes marinheiros pagãos. Aqui nós poderíamos dizer que está acontecendo algo que poderia ser nominado como evangelismo reverso. O evangelismo seria naturalmente Jonas aqui evangelizando estes homens. Mas como uma expressão do juízo de Deus, estes homens pagãos estão aqui sob a condição de eles serem juízes sobre Jonas. Quando ímpios e pagãos estão aqui sendo uma expressão de julgamento contra o próprio povo de Deus.
Um evangelismo revertido, reverso, uma coisa que é ao mesmo tempo que irônica, muito trágica, uma visão trágica para o povo de Deus. Homens não regenerados perseguem aqui e forçam um pregador fugitivo a contar-lhes sobre o seu Deus. Jonas, ele relutantemente faz isso. E ele faz nos versículos de 9 e 10. Quando nós olhamos a declaração de Jonas no verso 9, obviamente parece ser uma boa declaração doutrinária. Ele não comete erros teológicos aqui, isso está claro para a gente. Ele fala aos homens que ele adora a Yahvé, o Deus verdadeiro. Ele está falando isso a homens que adoram deuses falsos. Ele está deixando claro aqui a diferença entre aquele que ele adora e o panteão de deuses que esses homens adoram. E ele deixa claro que esse seu Deus é superior não apenas aos deuses deles, mas superior à própria tempestade, quando ele afirma que foi o Deus que criou os céus e que criou o mar. Aquele que tem autoridade sobre a natureza que eles tanto estão temendo neste momento. Sim, meus irmãos, as palavras de Jonas, elas são aparentemente boas, o discurso dele é bom. O que ele está fazendo é que não é bom. As suas palavras são boas, as suas ações são ruins. E é interessante porque o lado ruim das ações de Jonas começa pela maneira como estas palavras que ele declara dizem respeito não apenas a Deus. Nas motivações aqui ocultas e erradas a respeito de Deus, mas na maneira como ele apresenta a identidade dele, na maneira como ele se vê. A identidade de Jonas aqui está envolvida em seu distintivo étnico. Ele diz: eu sou hebreu. E é assim que ele se vê. Ele vê que o que é importante para ele é aquilo que era importante para os israelitas. A religião deles era o seu orgulho. A sua fé era o seu orgulho. E é assim que Jonas começa aqui a aparecer para nós no seu erro. Ostentação, orgulho, confiança posta e colocada no lugar errado. É assim que nós conseguimos perceber aqui a falha do profeta, ele seguindo em errar o alvo. Agora, se nós formos honestos nessa manhã, nós vamos admitir que Jonas não está sozinho. Que em muitos momentos, meus irmãos, essa é a nossa luta. Não apenas a luta de Israel, não apenas a luta do profeta Jonas, mas a luta dos crentes. A luta contra orgulho, a religião ostentação, a confiança religiosa posta no lugar errado. Há alguns avisos para nós aqui que são muito importantes. O primeiro deles, nós estamos com problemas quando as nossas reivindicações elas não correspondem às nossas ações. O que significa se afirmar cristão? Será que você de fato tem entendido o que significa se dizer cristão? Quando nós falamos da palavra, desse termo cristão, nós estamos falando daqueles que são identificados com Cristo. A primeira vez que essa palavra foi usada no livro de Atos, foi usada no contexto da igreja de Antioquia, com aqueles crentes que estavam se saturando da palavra de Deus. Estavam mergulhados ali na palavra de Deus em estudos diários, em meditações diárias e permanentes. E eles estavam então pela palavra sendo vistos como discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus Cristo. Mas infelizmente, meus irmãos, nem todas as pessoas estão certas do que isso deveria significar. Isso deve indicar que você é uma pessoa que estará indo a Cristo após Cristo
todos os momentos, em todas as instâncias, em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus nos adverte que aquele que de fato quer ser chamado de cristão, se diz cristão, deveria viver assim não apenas por palavras, mas por ações também. Ações que correspondam a estas declarações, a estas palavras de serem discípulos de Jesus. Mas nem sempre tem sido esse o caso. E nós não estamos falando apenas aqui do problema da hipocrisia. Nós estamos falando também de se colocar reputação acima de caráter. Reputação e caráter, meus irmãos, são coisas diferentes. Por exemplo, numa ilustração rápida, nós poderíamos dizer que reputação é aquilo que você chega trazendo quando você chega numa igreja. Caráter é aquilo que você sai levando quando você sai de uma igreja. Reputação é aquilo que as pessoas estão apresentando sobre sua fé, sobre seu cristianismo nas redes sociais. A imagem delas trabalhadas, a percepção delas trabalhadas. Caráter é a realidade de quem de fato nós somos em palavras e ações como discípulos de Jesus. Jonas era um profeta, e nós não temos dúvida do quanto aos conhecidos a sua reputação era sólida. Como eu disse na primeira exposição, ele era um homem que conhecia profundamente as doutrinas da graça, mas era um homem carente da graça da doutrina. Um homem instruído no círculo próximo do profeta Elias. Um homem que certamente conhecia muito de teologia, mas um homem que aqui claramente, de maneira contundente, está mostrando que as suas ações são apartadas das suas palavras. E há orgulho, e há ostentação nas suas palavras. Mas o que nós também podemos dizer sobre estas palavras, sobre o que Deus está fazendo? Meus irmãos, aqui, Deus está respondendo à desobediência de Jonas. Foi o que nós começamos a ver no domingo passado. Deus ele está interrompendo o plano de fuga de Jonas, interrompendo a decisão devastadora de Jonas de negar a Deus e de fugir para Tarsis. Mas isso não é tudo o que Deus está fazendo aqui. Deus está também aqui revelando a sua natureza eterna, o seu poder soberano aos marinheiros. Ele está, em outras palavras, mostrando o seu evangelho, expandindo e proclamando àqueles que são aqui os personagens desta história. A beleza dessa história, meus irmãos, é que Deus é apenas Deus ao se relacionar com este mundo. Especificamente, Deus está se revelando a este mundo, vivo como Ele é, através dessa tempestade. Mas nós também vemos aqui o que estes marinheiros estavam fazendo. Eles são homens do mundo. E eles, nessa maneira de serem, eles são uma pequena imagem perfeita do mundo em geral. Eles vieram de diferentes países, de diferentes culturas, religiões, origem étnicas. Eles são todos gentios, todos pagãos. E se nós considerarmos também um dado importante, o de que os marinheiros eram famosos por sua perversidade, nós podemos dizer que eles eram como a Nínive do mar, aquela de quem Jonas quer fugir, da pregação e da exposição do evangelho lá. Mas estes homens estão aqui prestes a estarem cara a cara com o Deus vivo. No domingo passado nós vimos o medo destes homens. Agora nós vemos o medo aumentado destes homens. Eles, quando saíram do porto, eles não estavam com medo. Eles estavam confiantes. O barco deles era o mundo deles. E eles se sentiam capazes, com as suas habilidades, de seguirem confiantes, se mantendo seguros neste barco. E é assim com o mundo.
Este é o retrato e a imagem do mundo. O mundo dos homens pecadores é um mundo de homens confiantes, que acham que são capazes de prover para eles mesmos, de se protegerem, de administrarem o seu mundo e trazerem para si mesmos soluções, trazerem até mesmo redenção para si mesmos. Mas o fato é que diante do juízo de Deus, toda essa confiança é revelada como uma loucura absoluta, como a mais completa insensatez. E então esses homens habilidosos e capazes, ao se encontrarem com Deus aqui, eles se encontram totalmente desamparados na tempestade da ira de Deus, expostos em sua fragilidade, em sua incapacidade de proverem para si mesmos, de serem eles mesmos a segurança para si. Quando o navio, que é o mundo deles, começa literalmente a se despedaçar, estes homens aqui não estão apenas com medo, eles estão apavorados, eles estão aterrorizados. Eles estão acostumados a tempestades, mas aqui nesta, eles sentem a realidade da morte diante deles. E na face da morte, eles estão dispostos a fazerem qualquer coisa para poderem viver. Esse, meus irmãos, é um mini retrato do Evangelho. Deus se revelando, Deus se apresentando aos homens e falando de sua ira e mostrando sua ira a eles. E deixando-os desesperados, completamente necessitados. Mas diante desse quadro tão vívido, onde o Evangelho, onde a ira de Deus está se apresentando a homens perdidos, como está Jonas aqui? Jonas, meus irmãos, está sendo aqui fiel à natureza dele. Os marinheiros estão sendo fiéis à natureza deles de homens perdidos, e infelizmente, o profeta Jonas está sendo fiel à sua natureza, e a natureza de Jonas é revelada aqui em suas prioridades, e as suas prioridades aqui são reveladas em suas ações. O que constantemente vai acontecer com muitos de nós, com muitos cristãos. Algo que ilustra bem o que pode acontecer conosco nesse momento, neste ponto aqui da narrativa. Seria uma empresa familiar muito bem sucedida, alguma coisa como Oliveira e Filhos, uma empresa familiar que o Luiz tenha montado e que tenha se tornado uma empresa destacada diante da sociedade, vista como uma marca de integridade, como uma marca de bons negócios e de negócios feitos com honestidade. Diante do sucesso da empresa, um sujeito muito rico aparece para o Luiz e seus filhos e propõe a compra da empresa. E então ele compra a marca. E depois de alguns anos, tendo comprado a empresa familiar, Oliveira e Filhos, esse homem começa a fazer maus negócios. Ele começa a ser desonesto. Ele começa a ir contra tudo aquilo que construiu o bom e o grande nome dessa empresa. E aí aparece algo interessante, que no mundo dos negócios, em muitos lugares do mundo, quando você compra uma empresa familiar e começa a praticar os negócios em desacordo com a cultura daquele nome familiar, daquela empresa familiar, você perde o direito de usar aquele nome familiar. Nós poderíamos perguntar, então, como é que seria conosco, cristãos, quando começamos a fazer mau uso do nome cristãos? Meus irmãos, nós podemos pensar que não há uma lei quanto a isso, mas há uma lei quanto a isso. 1 de João, capítulo 2, versículos 4 e 6, João diz: o homem que diz, eu conheço, mas não faz o que ele manda, é mentiroso e a verdade não está nele. Quem afirma viver nele e andar como Jesus andou, e não faz isso, é um mentiroso, é um falso. E é isso que está sendo aqui pego, confrontado em Jonas.
Um outro aviso importante, meus irmãos, para nós diante dessa situação, é de que há uma segunda coisa vinda do convés daquele navio do século VIII antes de Cristo. Nós estamos com graves problemas quando nós vivemos no passado. Jonas, ele está citando aqui a verdade, ele está dizendo a verdade, mas mais ou menos. Ele era de fato um hebreu, isso está correto, mas ele adora Yahvé, o Criador dos céus e do mar? Será que isso é verdadeiro em relação a ele? Meus irmãos, isso era o que Jonas costumava fazer. Mas o que ele está fazendo agora? Não, meus irmãos, ele está lendo a sua antiga declaração doutrinária. Essa não é a verdade sobre o presente de Jonas. Ele está vivendo no passado. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que nós não podemos estocar graça. Deus fornece graça um dia de cada vez. A graça de hoje não é a graça de amanhã. Nós precisamos entender isso, senão, do contrário, meus irmãos, a nossa religião será tão fracassada quanto a de Israel, a nossa religião será tão fracassada quanto está sendo aqui esse missionário fracassado. O que acontece, meus irmãos, se nós nos depararmos com estas perguntas feitas a Jonas aqui, e nós começarmos a desacelerar, ou pior ainda, se nós começarmos a fugir de Deus? Não viva no passado, não viva do que você já teve de espiritualidade no passado. Não ache porque 6 meses atrás você estava orando, meditando na palavra de Deus, amando o culto, estando de fato conectado com Deus, imaginando que hoje você está bem. Não confie no estoque de graça que você já teve um dia. Entenda que a graça é diária. Entenda que a realidade da espiritualidade ela é diária, meus irmãos. Nós não devemos viver daquilo que já fomos no passado. Nós precisamos viver no presente, sendo quem deveríamos ser, corandel, com os corações na presença de Deus. O que é que Deus está fazendo aqui com o seu missionário? Vejam agora os versículos 11 e 12. Ele ainda está fazendo mais aqui. O texto continua dizendo: disseram-lhe, que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Meus irmãos, Deus está revelando o pecado do seu profeta. E não apenas Deus está revelando o pecado de Jonas, mas Deus está revelando o pecado de Israel diante do mundo que o assiste. Em todas estas coisas. No domingo passado nós vimos que a sorte caiu para Jonas, e a sorte caiu sobre Jonas porque Deus fez a sorte cair sobre Jonas. Porque Deus o estava revelando, e revelando diante de pagãos e ímpios. Foi o dedo divino de Deus, apontando diretamente para Jonas, e mostrando-o como um homem perverso, como a parte ofensora, como a causa desta grande manifestação da ira de Deus, do julgamento de Deus. Por mais, meus irmãos, que este livro ele seja uma revelação do coração missionário de Deus, esse livro também é uma revelação do fracasso missionário de Israel. E Deus está irado por causa desse fracasso. Deus está cheio de raiva por causa do fracasso missionário do seu profeta, que é
apenas a ponta do iceberg, porque é a revelação do próprio fracasso do seu povo de Israel. Aqui no versículo 11, a resposta de Jonas deveria ter sido outra. Deveria ter sido algo mais ou menos assim: o que você deve fazer comigo é me dar um pouco de espaço para que eu possa me ajoelhar e me arrepender. Então a tempestade vai parar e vocês poderão voltar para Jope. E eu terei um trabalho a fazer em Nínive. Mas não é isso que nós lemos aqui. Aqui nós não vemos um homem arrependido e disposto a obedecer a Deus. Não são estas as palavras que nós encontramos da boca de Jonas. Infelizmente, ele ainda não está pronto para se arrepender, meus irmãos. Infelizmente, ele está aqui oferecendo, no verso 12, a sua própria alternativa. E é bastante intrigante para nós o pedido que é feito aqui pelo profeta Jonas. Ele pede aos marinheiros que o joguem no mar. Por que ele não pula? Talvez ele tenha medo. Talvez ele pense, se eu pular, isso será suicídio. Será eu atentando contra a minha própria vida, pecando contra a minha própria vida. Mas é importante nós observarmos que, pelo menos, Jonas está admitindo aqui a sua culpa. Ele está dizendo, pelo menos isso, é minha culpa, é por minha causa que vocês estão passando por isso. Ele sabe que o seu pecado, ele é tão sério, que está prestes a custar a vida de outras pessoas. Jonas, ele sabe pelo menos isso, que o pecado é devastador ao ponto de ter consequências para aqueles que estão à nossa volta. Mas mesmo assim, o que nós vemos é que Jonas ainda se recusa ao arrependimento, ele se recusa a se arrepender. Ao invés disso, ele se contenta com uma obediência parcial. Ele admite a culpa, o que é bom, mas não é suficiente. Meus irmãos, a obediência parcial é algo que alegra o coração do diabo, é algo que deixa o diabo satisfeito. Porque meia obediência não é obediência. O inferno estará cheio de pessoas que obedeceram a Deus parcialmente. Eles obedeceram a eles apenas o suficiente para aliviarem suas consciências. O fato é que Satanás, ele não importa se nós obedecermos a Deus um tanto. Ele não ficará chateado com isso. O diabo estará bastante satisfeito quando nós desobedecermos a Deus naqueles pontos onde o seu dedo está pressionando sobre nós. Um tanto que seja da nossa desobediência alegrará o coração de Satanás. Agora, o que é necessário para Jonas aqui? O que é necessário para todos aqui? Nós precisamos, meus irmãos, trocar a obediência parcial pela confiança na obediência total. O que nos traz alívio no Evangelho é sabermos que Deus não está exigindo de nós obediência integral, obediência total. O que Ele está pedindo de nós é que nós confiemos naquele que obedeceu totalmente. Que nós troquemos a confiança na nossa obediência parcial pela rendição e confiança àquele que obedece totalmente. Este é um dos aspectos mais gloriosos do Evangelho. Este é um dos aspectos de maior descanso do Evangelho. A obediência total não é requerida, não é exigida de você. O que é exigido de você é que você desista de confiar na sua obediência parcial e passe a confiar na obediência total que só Jesus, em nosso lugar, foi capaz de obedecer. Meus irmãos, a mesma graça que eu acabei de dizer que não pode ser estocada, que ela deve ser experimentada todos os dias, a cada manhã, a cada momento,
Esta graça ela é suficiente para que, por meio do relacionamento com Jesus Cristo, nós tenhamos tudo o que nós precisamos para mudarmos em todas as áreas. E nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Justificar o nosso pecado é insultar o Salvador. Render-se em confiança a Ele é o começo do caminho de você receber a graça de todos os dias. A graça que, de maneira necessária para cada dia, para cada momento, para cada manhã, foi nos exposta na carta aos Romanos. Um dos grandes presentes e legados do apóstolo Paulo ali, para os próprios romanos e nós hoje, é de que o Evangelho não é para o ímpio apenas. O Evangelho é para os crentes. Nós precisamos do Evangelho todo dia. Nós precisamos da graça de Jesus todo dia. Todas as manhãs vocês precisam acordar e entender que você não tem um estoque. Que você precisa estar na cruz, no Calvário, na presença do Redentor, na presença do Salvador, dependendo, confiando, experimentando, provando da graça dEle para aquele dia, para aquele momento, para que você possa mudar e seguir adiante. Alguns de vocês têm me dado feedback sobre as palavras duras que eu tenho usado aqui, sobre essa teologia de internet, sobre esse pastoreio de redes sociais e de internet. Alguns têm entendido e já estão dando feedback do benefício para as almas de vocês que têm sido se afastar destas coisas. E buscar, por exemplo, a comunhão das irmãs nas quintas-feiras de manhã, o pastoreio mútuo, a comunidade da graça e da fé, o ferro afiando o ferro. Meus irmãos, por que é importante? Porque, por exemplo, uma das ideias destas mentalidades de conferências, de curso, é justamente a do estoque de graça. Eu fiz o curso, eu tenho o diploma, eu estou pronto para amanhã, para depois de amanhã. Não é assim que a banda toca. Isso é paganismo, isso é você achando que saiu das mãos de Jesus, agora está nas suas mãos com o diploma e o capital intelectual que você arrumou, e agora você consegue dar jeito nas coisas. Nunca será assim. Você não dá jeito nas coisas. A união com Cristo e a dependência dEle são tudo sobre o Evangelho. Você precisa ir à cruz hoje, como você precisará ir à cruz amanhã, como você teve que ir à cruz ontem. Você precisou de Jesus ontem, precisa dele hoje, e amanhã você vai ter que ir lá nele de novo, depender dele, e você precisando dele. É isso que Paulo disse quando ele disse: a tua graça me basta. Jonas é um homem de estoque da graça, um homem que estava parrudo de teologia, estava parrudo de conhecimento da teologia de Israel, lá no privilegiado meio que ele viveu. Mas não depender do Senhor, não depender de sua graça, no presente foi um grande problema para esse homem. Sobre os homens à sua volta, os marinheiros, nós vemos que no texto anterior eles estavam com medo, agora eles estão com muito medo. Eles ficaram cara a cara com a realidade do Deus de Israel e eles estão atemorizados, aterrorizados. É isso que um Deus poderoso e santo faz. É isso que significa estar na presença do Deus que destruiu o poderoso Egito na palavra da sua boca. Que esperança esse pequeno navio pagão tinha em face de um Deus tão poderoso? O que eles poderiam fazer para serem salvos da ira justa e aterrorizante desse Deus santo? Meus irmãos, só quando homens e mulheres estão cara a cara com Deus, com a realidade de seus pecados na presença do poder irrefutável e da santidade de Deus, eles começarão a fazer a pergunta certa, as perguntas apropriadas e necessárias.
como o que devemos fazer para ser salvos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jonas, ele sabe a resposta para essa pergunta. Ele sabe que essa tempestade foi uma expressão da ira de Deus sobre o seu pecado. E ele sabe que a ira divina só pode ser satisfeita afastando, satisfazendo as demandas da justiça de Deus. Ele sabe que o salário do pecado deve ser pago, e o salário do pecado é a morte. E então ele diz: jogue-me ao mar. A única maneira pela qual eles podem ser salvos é oferecendo Jonas como um sacrifício propiciatório. O único sacrifício capaz de afastar a santa ira de Deus e de trazer a paz com Deus sobre eles. E então os versículos finais vão nos apresentar a imagem belíssima do Deus que salva, salvando homens aqui. Vejam a partir do verso 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Meus irmãos, quando Jonas apresenta a eles a necessidade de propiciação substitutiva, a necessidade de morte para satisfazer a ira de Deus, o que é que estes homens fazem? Eles ficam chocados com a proposta dele, e eles continuam fazendo aquilo que o mundo faz. A tentativa de se salvar, a tentativa de continuar com esforços e com soluções próprias para se salvar. Eles são, como eu disse, uma imagem do mundo. Ali naquele barco nós vemos o mundo. Nós vemos homens de todas as nações, homens de todas as religiões, e todos esperando encontrar uma maneira de resolver o problema do pecado. E eles remaram, mesmo quando Jonas disse qual era a solução. De alguma maneira eles estavam ainda esperando escapar da justa pena da morte. Alguma outra maneira de serem salvos de maneira diferente do sacrifício propiciatório. Mas eles são colocados diante do fato aqui do Evangelho, de que isso é impossível. Os versículos 14 e 15 farão com que eles admitam isso. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Finalmente eles entenderam que não podiam se salvar. E então eles lançaram Jonas no mar e encontraram a paz que tanto ansiavam. E finalmente o mar parou em sua fúria. Isso representa-nos aqui, significa-nos aqui que o sacrifício foi eficaz. Agora tudo estava em paz, tudo se acalmou. Meus irmãos, aqui Deus ilustrou as verdades fundamentais do Evangelho para aqueles que lidaram com o Antigo Testamento durante muito tempo e para nós hoje, que temos o quadro completo. Os pecadores mais vis, a Nínive do mar, pode ser salva pela morte de outro. Deus criou um meio para que os pecadores sejam resgatados de sua justa ira, através deste meio, o sacrifício propiciatório. Em Romanos 3, 25, Paulo nos diz que Deus apresentou Jesus, o seu Filho, como propiciação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé. Isso nos mostra, meus irmãos, a intenção gloriosa de Deus de salvar homens perdidos,
de reconciliar o mundo consigo mesmo, de trazer o seu shalom, a sua paz, a sua ordem, onde está estabelecido o caos por causa do pecado. E tudo isso é impressionante. E tudo isso deveria comover os nossos corações, deveria marejar os nossos olhos. Aqui nós vemos marinheiros pagãos invocando Yahvé, reconhecendo o seu controle soberano, temendo a Ele e oferecendo a Ele sacrifícios, fazendo a Ele votos. Esse é o temor reverencial misturado com profunda alegria, com profundo deleite de Deus. Estas palavras no hebraico, elas não trazem dúvidas de que de fato aqui nós estamos lidando com conversão, com arrependimento. Eu simplesmente não consigo entender John Walton aqui. Porque estes homens estão tomados até mesmo pelo uso da expressão da aliança, da expressão pactual de Deus aqui. Ah, Senhor! Eles irrompem aqui em reconhecimento, em deleite de Deus. As coisas que Jonas costumava fazer, que deveria estar fazendo agora e não está, esses homens estão fazendo. Homens pagãos, marinheiros maus, perversos, aqui de fato se rendendo e verdadeiramente se rendendo diante de Yahvé. Na mais completa exposição da tragédia do religioso aqui. O religioso, o profeta, o pregador, está aqui, meus irmãos, longe de fazer as coisas que estes homens em arrependimento e conversão estão verdadeiramente fazendo. Mas o que Jonas está fazendo agora? Agora, meus irmãos, ele está afundando, e afundado sob as ondas do julgamento divino. Deus profetizando que em breve aconteceria a Israel. E eles logo desapareceriam da terra sob a justa ira de Deus. Todas as investidas assírias, 14 tentativas de destruição e de demoção de Israel, finalmente seriam cumpridas como uma devastadora expressão da ira e do julgamento de Deus sobre Israel. E por que Deus está tão cheio de ira contra Israel? Porque Israel, assim como Jonas, se recusou a cumprir a missão de Deus. Porque aqui o missionário acidental que nós temos diante de nós é apenas uma imagem de uma nação, do povo de Deus, que se recusou a ser agente, instrumento de Deus para o mundo, para os perdidos. Esta é a grande ironia desta história. O profeta que se recusou a ser usado como instrumento da graça de Deus para pregar aos ninivitas pagãos, ele encontra-se aqui sendo usado como instrumento da graça de Deus para esses missionários pagãos que nós podemos chamar de a Nínive do mar. Esta é a grande ironia. Mas qual é a grande preocupação da história? Meus irmãos, a grande preocupação é o pecado de Jonas, que é o pecado de Israel, o pecado da igreja. Ele foi chamado para pregar a palavra de Deus às nações, no meio de homens perdidos que Deus desejou e determinou salvá-los, mas eles, Israel e Jonas, não se preocupavam com a alma deles, e então Deus se irou contra eles. O James Boyce, comentando, ele diz que Deus salvará seus eleitos e o fará conosco ou sem nós. Mas se ele fizer isso sem nós, nós não apenas não teremos alegria, como não teremos nenhuma recompensa por nada disso. Meus irmãos, eu diria mais. Diante do que aconteceu com Israel, qualquer igreja que não brilhar a sua luz, ela perderá
a sua luz. Este é o grande problema para nós, Igreja Presbiteriana Aliança, Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus, Ele desejou e Ele determinou salvar os seus eleitos, perdidos, pagãos. Ele fará isso conosco ou sem nós. E ai de nós, se Ele fizesse em nós. A igreja que não brilhar a sua luz, ela perderá a sua luz. Meus irmãos, Deus nos deu uma missão. Ele nos envolveu nesta missão. E ao não desenvolvermos essa missão, nós estamos provocando a ira dele. E nós estamos buscando, cavando a perca dos privilégios da aliança. Por que Deus deveria continuar a mostrar graça para nós e para nossos filhos, se nós não demonstramos nenhuma preocupação pelos filhos dos perdidos e pelos errantes desse mundo? Que futuro nós teremos diante desse Deus que é missionário, que tem um coração missionário, se nós estivermos aqui apenas preocupados com a criação dos nossos filhos? Se nós não tivermos nenhuma preocupação com aqueles lá fora que não conhecem o Evangelho, que estão perdidos? Enquanto seguirmos olhando para o nosso umbigo, preocupados apenas com o nosso casamento, com criação de filhos, uma igreja absolutamente utilitarista. Em 1989, foi o ano de falecimento de um missionário do Togo, na África, chamado Dal Washer. Ele repentinamente faleceu aos 67 anos. Logo depois do funeral, a família foi mexer nos seus pertences e pegou a sua Bíblia, e um de seus filhos, folheando a sua Bíblia, quando chegou no texto de 2 Coríntios 12, encontrou algumas palavras, algumas anotações. E isso comoveu aquela família, porque era precisamente o retrato, a imagem do que foi a vida de Dal Washer. Ele escreveu ali: sim, Senhor, eu vou ser gasto como uma vela que se acende e dá luz. Mas para dar luz se consome no interesse de iluminar os outros. Até que chega o momento em que estala pela última vez e se consome. Eu terei prazer em me gastar e em ser gasto assim. Esta é a expressão de um homem que está vivendo a graça de cada dia, está vivendo na presença do Deus cujo coração é um coração missionário. Este é o coração que deseja ser gasto pelo Evangelho, como Paulo desejou ser gasto e foi gasto pelo Evangelho, e tantos outros. É isso que significa quando Paulo disse que ele considerava todas as coisas perda, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Ele teria, se morresse, o benefício de estar na presença do Senhor. Mas se fosse para viver, que fosse para viver como uma vela ali iluminando, até que chegasse o momento em que, de tão gasta de iluminar, ela chegasse ao seu último estalo. As coisas, meus irmãos, que Jonas costumava fazer, ele não está fazendo. Ele não está mais sendo gasto pela graça, gasto pelo Evangelho. Mas aqui, este é o ponto em que chegamos na grande maravilha desta história. Deus providenciou um meio para que pecadores sejam resgatados. E esse meio é o sacrifício de um homem, Jesus, sem pecado. Deus salva dessa forma, meus irmãos, e Ele tem um propósito centrado em Cristo, em tudo que Ele faz salvadoramente. Lá em Mateus 12, versos 38 a 41, ele diz: então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas.
E o sinal está no verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E em Mateus 12 Jesus continua: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas: Jesus. Aquele que esteve na tumba por 3 dias e 3 noites, e no terceiro dia venceu a morte, ergueu-se em vida, em triunfo, em vitória sobre a morte. E por meio dele, homens e mulheres estão sendo salvos, crianças, gente de todas as tribos, povos e nações, de todas as culturas e etnias. Tudo o que Deus faz, meus irmãos, tudo o que Deus faz em todo lugar, busca de uma forma ou de outra a nossa atenção a Cristo, a salvação de homens, mulheres e crianças para Cristo. E quando Ele morreu, afundado nas ondas do julgamento divino, nós fomos libertos. Libertos por um sacrifício suficiente, de maneira que agora o mar está calmo, a justiça de Deus está satisfeita, e por estar satisfeita, Ele pode, com o seu doce rosto, brilhar a face do seu rosto sobre nós, sobre pecadores, sobre o seu povo. Esta é a realidade gloriosa do Evangelho que está diante de nós nesse texto. E não apenas você pode se alegrar e se deleitar nesta realidade, mas você pode dizer agora: eu sou um instrumento para essa realidade. Eu sou a vela que deseja se gastar e se queimar, para que esta luz bendita de Jesus vá muito além de mim, vá a muitos outros, a muitas famílias, a tantas outras pessoas. Gaste-se por Jesus. Renda-se a Ele, não apenas se deleite e se alegre nele, mas inteiramente ofereça a sua vida a Ele. Isto não é reputação, isto é caráter. E é isso que Ele clama de você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E ela, ó Deus, nos conclama esta igreja, esta congregação, a um avivamento, a um renovo, ó Deus, do nosso desejo de sermos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. De sermos instrumentos de Jesus para iluminar os povos, iluminar vidas e pessoas perdidas que carecem de salvação. Que os nossos corações, ó Deus, estejam alinhados com o Teu coração, ó Pai. Um coração que deseja e que determina salvar pessoas. E que assim nós estejamos também alinhados, com corações que desejam salvar, ver pessoas eleitos sendo resgatados. Que nós possamos amar, ó Deus, o grande projeto do Senhor Jesus, de trazer paz, de trazer calmaria sobre o mar da ira de Deus, que aflige a humanidade em meio às suas poças imensas, ao seu lamaçal de pecado. É o que nós pedimos, ó Deus. Desperte-nos como missionários intencionais. Possamos não ser como Jonas, um missionário acidental. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Deus.